Olá, Vascaíno, tudo bem? Olha, o Vasco pode receber uma grana forte aí por causa do dispositivo de solidariedade. Aquele dispositivo de formador da FIFA. O Urubu tá chegando pesado no Marlon Gomes, lá no Shakhtar Donetsk. Parece que é papo de 40 milhões de euros. Vou falar essa história aqui. Outro que também está recebendo uma sondagem e pode receber uma oferta ainda nessa janela é o Lucas Piton. Mas o Vasco tá botando aí uma barreira para não perder o seu lateral. E olha, a gente não está bem de lateral esquerdo, não. E para terminar, o Vasco ainda está na janela, tem uma semana de janela ainda. O Vasco ainda busca um atacante, mas se aproximou muito do Kaique Naves, um zagueiro do Palmeiras. Eu vou contar essas histórias todas para você daqui a pouco, mas antes deixa eu pedir para que você não esqueça de deixar o seu like nesse vídeo, pedir para que você, se não for inscrito, se inscreva no canal, vai lá, aproveita e ativa o sininho de notificações, aquela opção todas. Almoço do Gigante hoje está bem recheado, é aquele almoço a quilo, né, cara? Aquele prato bem forrado. Galera, vamos falar sobre essas notícias agora. É isso mesmo, né? Bem-vindo primeiro ao canal Gigante Vascaíno. Eu sou André Luiz e está entrando no ar o programa Almoço do Gigante. Olha, o almoço hoje com vários pratos, né? Bem diversificado, recheado aí pra gente. A primeira notícia que saiu foi a do Marlon Gomes, cara. O Marlon Gomes, que está jogando no Shakhtar Donetsk, foi alvo recentemente do Botafogo e agora o Urubu chegou em cima. O Urubu que fez uma janela muito tímida, tá bom que o elenco dos caras é bom pra caramba, né? Vai contratar o Danilo e um outro lá, Jorginho, né? Contrataram o Danilo e Jorginho, qualificaram ainda mais o seu elenco e aí estão buscando agora mais um meio-campo e foram buscar o Marlon Gomes. E estão oferecendo 40 milhões de euros para o Shakhtar Donetsk, que balançou e parece que vai vender. O Shakhtar comprou o Marlon Gomes do Vasco por 16 e vai vender por 40. Pô, é um absurdo a margem de lucro. O único problema está que o Marlon Gomes, assim como recusou o Botafogo, foi o Marlon Gomes que recusou o Botafogo. O Botafogo chegou a 28 milhões de euros pelo Marlon Gomes. O Shakhtar balançou, mas o Marlon Gomes não quis vir. E o motivo do Marlon Gomes é o mesmo. Parece que é brincadeira, mas é verdade, cara. O motivo do cara não querer ter vindo pro Botafogo e não quer vir jogar no Flamengo é que ele não quer jogar em nenhum clube do Rio de Janeiro rival do Vasco. Porra, bacana pra caramba, isso até emociona nos dias de hoje, um jogador cria do Vasco, né, um jogador, um universo profissional que ele não quer jogar, ele aceita jogar em outros times do Brasil, mas no Rio de Janeiro, em nenhum rival do Vasco direto, ele quer jogar. Cara, bacana isso do menino, parabéns aí pro menino, uma visão que foge um pouco, né, da área profissional, mas uma visão esportiva, uma visão de coração. O moleque é Vasco, ele é muito Vasco e parece que pro Flamengo ele diz que não vai vestir a camisa do Flamengo nunca, não quer mesmo. E aí é isso que está entravando e se não sair a negociação é por causa desse motivo, é pelo desejo do menino de não jogar em nenhum rival do Vasco, quanto mais o Flamengo. Vamos aguardar aí, mas 40 milhões, mais o salário que deve estar sendo oferecido para ele, é um processo absurdo. O clube vai tentar convencer ele de qualquer maneira. O cara investe 16, um ano e meio depois, 2 anos, você vai vender por 40, pô, é um negócio louco, cara. É muito dinheiro no moleque, mas ele tá indo muito bem lá, ele é titular lá do Shakhtar Donetsk, né? Ele e o Aguinaldo, cara, o Aguinaldo também tá indo bem lá no Shakhtar, tá disputando Champions e tal. Cara, é que o Shakhtar não é um time que vai chegar em final de Champions, mas disputa, né, cara? Isso já é bom pra caramba, já é legal a beça. Ele tá satisfeito lá, ele tá feliz lá. Mas, de qualquer maneira, parece que pro Flamengo ele não vem pelo mesmo motivo que ele recusou o Botafogo. Pô, achei bacana pra caramba da parte do menino, né, esse tipo de atitude. Atitude até amadora, né, ainda esportiva, né, romântica. No futebol de hoje, profissional, isso não existe mais, mas o menino não quer, ele é cria do Vasco, estudou no colégio do Vasco, é muito difícil pro cara vestir uma camisa como a do Urubu, né? Muito complicado, muita rixa, né? Muita rivalidade desde pequeno. Bem, outra história que apareceu é a do Piton, cara, e aí nós temos um problema. O Milan chegou pesado no Vasco e está fazendo uma sondagem pelo Piton. O Vasco negocia, claro, não existe jogador inegociável, ainda mais no elenco do Vasco, né? O Vasco negocia o Piton, mas o Vasco quer 9 milhões de euros. Que é o valor que o Vasco pensa no Piton. O Vasco ainda deve uma farpela ao Corinthians, e aí o Vasco se capitalizaria, pagaria o Corinthians e se capitalizaria. É o pensamento do Vasco, né? Se você ver bem, o Vasco está fazendo uma janela mais ou menos, razoável, né? O Vasco tem intenções ainda de pagar dívidas na própria janela, mas já falta uma semana para acabar essa janela. E aí o Milan
está pensando 9 milhões de euros, o Milan achou um número razoável, vai conversar com o staff do Piton. O problema do Vasco, ao meu ver, é esportivo. Se você perde o Piton, você vai jogar com quem? Com o Vitor Luiz? Você não tem, você perdeu o Leandrinho para a Arábia, né? E você ficou com o Piton e o Vitor Luiz. Você perde o Piton, você fica manco pela esquerda, porque o Vitor Luiz, ainda mais que o Vitor Luiz não voltou bem esse ano, né? O Vitor Luiz, ano passado, ainda fez alguns jogos bons e tal, mas esse ano não dá para você falar que o Vitor Luiz vai ser titular do Vasco. Então você precisa pensar num lateral esquerdo. O menino da base, ele é bom, mas ele ainda é muito cru. Então eu acho que o Vasco tem que repensar essa negociação do Piton. Talvez para o final do ano ou para a janela do meio do ano, se conseguir contratar um lateral esquerdo. Mas quem? Né? Qual é o lateral esquerdo que o Vasco pode vir a contratar? É difícil no mercado achar um lateral. A gente às vezes reclama do Piton, mas é difícil você achar um lateral esquerdo que tem os números que o Piton tem, cara. Então, eu acho complicado. Eu acho que vai esportivamente, né, desportivamente, vai enfraquecer o elenco a saída do Piton. Espero que não aconteça. Acho pouco provável acontecer. Não acho que o Milan vai chegar até semana que vem, vai casar esse dinheiro e vai levar o Piton. O Vasco está pedindo, assim, o Vasco está fazendo uma barreira, pedindo 9 milhões, mas está querendo, parece que 60% do negócio seja à vista e uma parte vai ter que pagar direto ao Corinthians, o dinheiro não pode entrar pelo Vasco, o clube europeu não vai fazer esse tipo de negócio. Enfim, o Vasco está criando umas dificuldades, mas se o atleta falar, eu quero ir, aí vai complicar ainda mais. Agora, o Piton também tem o seguinte, o Piton tem passaporte italiano, né? Já esteve na relação da seleção italiana, não chegou a ser convocado, mas foi colocado na lista dos 30. Então, tudo isso está na cabeça do jogador, né? Pô, o cara está pensando exatamente no futuro dele, na carreira dele, jogar num grande clube da Europa e ainda mais na Itália, onde ele tem dupla nacionalidade, né? E já esteve até convocado na lista, lá, numa lista pré da seleção italiana, pô, pode ser muito interessante para o jogador. Aí é aquilo, se o jogador forçar a situação, que nem o Lodge está fazendo lá no Allianz Sport, se o Lucas Piton forçar uma situação, cara, não vai ter como, o Vasco não vai ter como resistir. Mas se o Lucas Piton fala, não, tô fechado com o Vasco, quero ficar no Vasco pelo menos mais essa temporada, aí o Vasco vai conseguir resistir a esse negócio. Mas 9 milhões é o número que o Vasco estipulou pelo atleta, pelo Piton. Tá legal? Olha, a gente vem falando muito de atacante, né, no Vasco, a gente vem falando direto de atacante, Vasco atrás de atacante e tal, mas vai trazer realmente, o Nuno Moreira chega amanhã, né, sábado, o Lloyd deve estar fechando entre hoje, no máximo esse final de semana, e vai chegar para a semana que vem o Lloyd deve fechar realmente com o Vasco 3 milhões de euros, eu acho um valor absurdo pelo Lloyd, o futebol dele não é isso tudo, pô, o Allianz Sport está lutando para não cair, cara, no futebol turco. Então é muito complicado essa compra do Lloyd, ela é muito esquisita. Se vocês lembram, desde lá do início da janela, o primeiro nome ventilado já foi o Lloyd, aí teve uma rejeição muito grande, agora ele fez essa live, a torcida já tá adorando o cara, pô, o cara não joga nada, o cara, pra mim ele é fraco, muito fraco, e acho esquisito pagar 3 milhões de euros no Lloyd. Acho muito esquisito. É um jogador comum, um jogador normal. Acho muito estranho esse departamento de futebol do Vasco fazer, e o Scout, o Felipe, achar que o Lloyd joga bola. Mas também o Pedrinho deu uma declaração dizendo que o Jean Felipe joga bola pra caramba. O Jean Davi joga bola pra caramba, que o cara era craque, só faltava se adaptar ao Vasco. Um ano e ele ainda não se adaptou ao Vasco, porque aqui parece que o negócio é diferente do Chile, deve ser, né? Eu não conheço lá o futebol do Chile, mas aqui deve ser muito diferente. A grama deve ser mais verde, a bola deve ser redonda, a trave tem formato retangular. Então, tudo isso deve ser um complicador demais para o Jean Davi jogar futebol. Pelo amor de Deus, né? Achar que esse garoto joga futebol, um menino de 31 anos, e o Vasco fecha contrato de 5 anos com um cara de 31 anos, daquele. Olha, tem coisas muito erradas dentro do departamento de futebol do Vasco. E olha que o Pedrinho era o cara que fazia comentários, que conhece tudo de futebol, foi ex-atleta. Muito estranho, é muito estranho. Eu não posso achar que o Pedrinho realmente acredita que o Jean Davi é jogador de futebol. Como não posso achar que o Pedrinho e o Felipe olham e veem o Lloyd como jogador de futebol. Tem coisa por trás disso aí. Tem coisa por trás disso aí. O Jean Davi, eu até acho que não tem safadeza nenhuma. Foi desespero na janela do ano passado, do meio do ano. Tava no desespero, tinha que dar uma resposta para a torcida. Pô, tem esse cara, vai que o cara dá certo, vamos contratar o cara. Acho que foi assim. Mas a do Lloyd, pô, uma insistência no Lloyd desde meados de janeiro, cara.
para contratar esse cara, que um cara é uma baranga, não sei, enfim, tomara que se vier mesmo, tomara que não venha, mas se vier, tomara que jogue pra caramba, seja o novo Garrincha, quando ele vestir a camisa do Vasco e ele entrar em campo, eu vou torcer a favor dele, cara, porque eu quero ser feliz, cara, não quero ter razão. Eu quero que o Vasco seja campeão, quero que o Lloyd faça 4 gols na final, entre pra história do Vasco, pô, é isso que eu quero, cara, mas eu acho que isso tudo é muito difícil de acontecer, é sonho. Mas aí o Vasco que tá nessa busca de mais um atacante, né, que vai ser o Lloyd, o Vasco também está buscando zagueiro. E parece que a história do João Vitor não vai acontecer, a venda do João Vitor não vai acontecer para o Atlético Mineiro também. Mas o Vasco está vendo que muitas sondagens para o João Vitor, pode ser que na janela do meio de ano o Vasco consiga vender o João Vitor. Por isso o Vasco está tentando se proteger, trazendo um zagueiro. Se bem que o zagueiro que o Vasco está focando e está querendo contratar não fecha muito com esse pensamento que eu falei agora, porque se você quer tirar o João Vitor por uma questão que você acha que você vai perder o zagueiro, né? Você quer trazer um zagueiro para se proteger de uma eventual perda do João Vitor, não pode ser esse cara que você vai contratar, o Kaique Naves, que é do Palmeiras. Eu acho que ele é um bom zagueiro, ele tem 22 anos, veio da base, tem contrato até 2028 com o Palmeiras, ele é base do Palmeiras. O Palmeiras está pedindo uma grana, 5 milhões de euros pelo moleque. Não sei se o Vasco vai ter essa grana para pagar. O Vasco provavelmente deve ir ao Palmeiras com aquele papinho de somos amigos, Leila, Lamarque, nós somos amigos, me dá ele por empréstimo, puxa, já não consegui o Rony, me ajuda aí, eu dou R$2, você me empresta ele por R$2. Acho que vai ser isso, Pires na mão. O Cruzeiro também está de olho no Kaique Naves, é um bom zagueiro, mas tem 22 anos, é muito jovem. Eu não sei, para contratar Kaique Naves de 22 anos, dá chance pro Lincoln, cara, dá chance pro Luiz Gustavo. Eu acho que tem umas coisas assim no futebol que a gente não consegue entender. Ah, não, mas o Kaique Naves não joga em lugar nenhum ainda. Ele ainda não jogou no Palmeiras. Ele mesmo está querendo sair porque ele não vê a oportunidade de jogar no Palmeiras. E daqui a pouco o Luiz Gustavo vai sair do Vasco, o Lincoln vai sair do Vasco, vão ser zagueiros melhores do que o Kaique Naves, e também porque não tem oportunidade de jogar no Vasco. Eu não sei, eu potencializaria o Lincoln e o Luiz Gustavo. Para trazer um zagueiro, traz um zagueiro grande, que vai chegar, vestir a camisa, botar a taxa de capitão, vai ser o titular absoluto, acabou. Aí legal, bacana. Aí tá bom. Mas não é isso. É garoto na base, aposta para revender. Pô, saiu da base agora, deixa os meninos, já temos 2 meninos muito bons, temos o Lincoln, temos o Luiz Gustavo, perdemos o Vitão, que era um bom zagueiro, perdemos de graça, saiu de graça, outras coisas que não se explica. O departamento de futebol do Vasco é confuso e, olha, não vem fazendo um bom trabalho. Tá falado? Olha, o almoço gigante foi isso. Hoje a gente falou pra caramba de coisa dessa aí. Resumindo aí, eu acho que o Marlon Gomes vai manter a palavra, não vai vir pro Urubu. O Piton vai ficar pro meio do ano e o Kaique Naves, acho que o Vasco não vai trazer. Eu torço pro Vasco não trazer. Eu acho que o Vasco vai de novo lá com o Pires na mão, se humilhar lá pra Leila, a amizade de Lamarque. Acho que essas coisas o Vasco tem que parar com isso. Não deu, Pedrinho? Teus amigos te deram uma rasteira, já era. Essa amizade assim, cara, se afasta. Minha mãe falava, quando você é amigo de um cara que não é amigo teu, você tem que deixar de ser amigo. Ô, Pedrinho. Para encerrar, pedir para que você não esqueça de deixar seu like, pedir para que você se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, vá lá e ativa o sininho de notificações, aquela opção toda, né? Assim, sempre que tiver vídeos novos aqui, o YouTube te avisa. Comenta aí o que você acha da venda do Marlon Gomes. Se for por 40 milhões, o Vasco tem 5%, né? Então, acho que o Vasco recebe o quê? 2 milhões? Acho que é 2 milhões de euros que o Vasco recebe. 2 milhões é 12 milhões de reais. Bom, um dinheiro interessante. Dá para comprar outro Jean Davi. Aí, que maravilha. Mas 12 milhões é um dinheiro legal. Com 1,5 milhão você paga o Fabinho, cara. Então, se o Vasco vem, o Marlon Gomes já não é do Vasco mesmo, o ruim é que vai vir jogar aqui no Urubu. Vai ser banco, né? Ele vai vir para completar aí o elenco do Urubu. Eu acho que é isso também que ele não quer. Vai vir para ser banco e lá ele tá com status, ele é titular. Eu acho que ele vai manter a palavra. Comenta o que você acha da atitude do Marlon Gomes. Comenta também o que você acha da venda do Piton. Se vender o Piton, qual o lateral esquerdo que você indica para o Vasco contratar? E esse negócio do Kaique Naves. Eu acho que o Vasco não deveria investir nesse menino, nesse zagueiro. Para ser menino, nós temos 2 muito bons que não estão jogando porque não estão tendo oportunidade. Tá falado? Galera, fica com Deus. Até o próximo vídeo. Hoje às 7 horas da noite tem resumo gigante. Já vai ter um papo aqui sobre o resumo das notícias do Vasco do dia, algumas coisas da semana também vamos voltar, vamos falar. Garré já chegou, já está no Rio. E ó, as malas não chegaram. O Garré teve as malas extraditadas lá em Portugal, se perderam as malas do cara. Não sabe onde que estão as malas do Garré. O Garré chegou, só ele. As malas ficaram lá na escala.
Estão ajeitando isso. Galera, fica com Deus. Até o vídeo às 7 horas da noite. Um grande abraço. Tchau.